Você já observou que quanto mais você persegue uma coisa, menos você tem ela? Quanto mais você quer uma vaga no seu trabalho, quanto mais você quer o reconhecimento de alguém, a validação de uma amizade, parece que isso vai ficando mais distante, né? Parece que as pessoas acabam dando a atenção, dando a oportunidade para pessoas que nem estão fazendo tanta questão assim. Isso pode parecer algo besta, né? Até mesmo ilógico. Como assim? Que as pessoas acabam dando atenção para quem não quer. E isso acontece por uma razão muito simples, porque a perseguição, ela acaba comunicando de forma inconsciente uma necessidade. E a necessidade acaba repelindo as pessoas e situações da gente. Porque se você reparar, tudo é assim. O que é valorizado são coisas que não estão disponíveis assim na natureza, na vida e tal. As pessoas que valorizam o próprio tempo, elas acabam se tornando raras, acabam se tornando escassas no meio. E aí as pessoas tendem a valorizar mais essas pessoas, acabam até mesmo tendo mais oportunidades nas coisas. Se você reparar, até no mercado de luxo é assim, as joias mais caras são joias que são mais raras, são mais difíceis de ser encontradas. O ser humano tem essa percepção de valor diferente. Aquilo que é mais raro, aquilo que é mais escasso é mais valorizado. E não é só com joias, o nosso tempo também é assim. Pessoas que estão muito disponíveis para as outras tendem a não ser valorizadas. E ser uma pessoa desapegada não é você fingir que não liga para as coisas para fazer as pessoas irem atrás de você. Então, tipo, você faz descaso com as pessoas, você se faz de difícil, você não responde o que você quer se fazer de difícil, seria a pessoa valorizar o seu tempo. Não funciona. O verdadeiro desapego é aquele que traz o foco pra gente e faz as pessoas serem a nossa segunda opção. Então, a gente é a nossa prioridade, a gente se cuida, a gente se nutre, e aí quando tem um tempo a gente ajuda, a gente é útil ao outro, mas a gente não tá orbitando a vida de ninguém, porque esse que é o problema. E é isso que nos traz a desvalorização. Quando a gente fica orbitando uma situação. Um exemplo disso aí no mercado de trabalho, como eu falei lá no início do vídeo, né? Você querer muito uma vaga. O que a pessoa começa a fazer quando quer muito uma vaga no trabalho? Começa a orbitar o gerente, começa a orbitar o patrão, fica ali em cima, se rastejando, querendo mostrar utilidade, querendo não sei o quê, sabe? Isso tudo comunica, mesmo de forma inconsciente, um desespero por uma vaga, um desespero por uma situação. Isso diminui seu valor. Agora, quando você age de forma diferente, não que vai ser assim em todas as situações, é claro, mas quando você se valoriza, dentro do trabalho, por exemplo, você é uma pessoa que é eficiente, você faz o seu trabalho bem feito, você deixa as pessoas perceberem a sua eficiência, você não tá ali, é igual um golden, né, tipo, desesperado, mostrando, olha o que eu fiz, olha aqui, olha fulano, o que eu fiz rapidinho, não sei o que, não, você faz de forma natural e as pessoas percebem a sua eficiência, e isso traz um valor pra você, porque mostra que você é uma pessoa que não tá desesperada por atenção, não tá desesperada por um aumento, mesmo que você precise de um aumento, o dinheiro vai fazer falta pra você naquele momento, você não pode demonstrar esse desespero, porque você não consegue nada no desespero. Isso também, até mesmo em vendas, também funciona assim. Se você faz desesperado para vender, você não vai vender. Se o cliente sentir que você precisa vender para ele, ele não vai comprar de você, vai comprar de outra pessoa que vai saber levar a venda de uma forma mais tranquila, que não demonstre desespero para ele. E por isso que o desapego, ele é tão essencial, porque o desapego não é só na área amorosa, afetiva, como as pessoas pensam, né? Que, não, vou ser desapegada para poder conseguir arrumar um parceiro, uma parceira. Não só. Você saber cultivar o desapego internamente faz você ter portas abertas, inclusive na área financeira. E, de certa forma, a maioria de nós foi ensinado a se apegar às coisas, né? A segurar com unhas e dentes, que a vida é uma luta, que a vida é uma guerra. Então, o que você tem, você se apega, você não pode soltar. Se você tem uma namorada, se você é um namorado, você tem que ficar em cima, segura, com unhas e dentes. A amizade é a mesma coisa, tem que sufocar, tem que segurar, tem que prender. O trabalho é a mesma coisa. E nisso a gente acaba desandando a nossa vida como um todo. Então, não é um botão que você vai apertar, você vai deixar de ser apegado para ser uma pessoa desapegada da noite pro dia. É um processo que vai levar tempo, não só tempo, mas vai precisar de uma certa mobilidade emocional, digamos assim. Você não pode ser uma pessoa muito rígida, sabe? Essa flexibilidade de você entender que é um processo, que você vai agir de uma forma, ainda sentindo outra, até se tornar um costume para você, é o que vai fazer você seguir nesse caminho e ser uma pessoa desapegada completamente. Porque quando você consegue aprender isso de uma forma profunda, o desapego vira algo natural. Você não fica mais se esforçando para ser desapegado. É algo natural. A primeira coisa que a gente precisa entender é por que a gente está se apegando a tantas coisas, né? O que falta internamente na gente faz com que a gente queira segurar o externo, né? O que está preenchendo internamente na gente? Porque no fundo é isso, né? A gente tem medo de perder as pessoas porque aquelas pessoas estão preenchendo algo dentro da gente, né? E aí é um autoconhecimento que a gente vai passando. Por isso que não é
todo mundo que consegue ser uma pessoa desapegada, porque o desapego requer uma dose alta de autoconhecimento. Enquanto a pessoa for daquelas que culpam o externo pelas coisas da vida dela, ela não consegue se modificar, ela não consegue desapegar em nada na vida dela, porque o desapego é mais sobre a gente do que sobre o outro. E o processo de desapego, ele é muito individual. Cada um vai passar por ele de uma forma, cada um vai ter aprendizados, são nuances diferentes da mesma situação. Mas eu vou trazer aqui agora para você algumas coisas, se você souber desde o início, vai facilitar esse processo. Você ter isso na sua cabeça aí, até salve esse vídeo para ver depois, colocar. A primeira coisa que é importante você lembrar é que o desinteresse ele é sempre uma resposta. É muito importante a gente parar de mentir pra gente mesmo, a gente parar de justificar a ausência das pessoas na nossa vida, porque muitas das vezes as pessoas agem com descaso com a gente, as pessoas não tratam a gente da forma que a gente merece. E para não encarar essa verdade de frente, a gente se engana, fica falando assim pra gente mesmo, não, mas fulano é ocupado, né? Não, porque o fulano tem isso, fulano tem aquilo, por isso que fulano agiu dessa forma comigo, por isso que fulano não fez questão de mim, né? Porque isso e aquilo. Então a primeira coisa é entender que o desinteresse, ele é sempre uma resposta. E tem uma diferença muito grande entre as pessoas serem ocupadas e a pessoa ser desinteressada. Se a gente conseguir filtrar bem isso aí, a gente poupa um estresse gigantesco na vida da gente. Porque ocupado, todos nós somos, né? Alguns mais, outros menos. Mas a questão é a dose de interesse que a gente bota nas situações. É óbvio que a gente não vai estar disponível para ninguém 24 horas por dia. É óbvio que a gente não vai estar sempre ali para as pessoas, nem para pessoas pra gente. Mas a questão é, quando a gente está com essas pessoas, qual é a qualidade desse tempo? Você demora a falar com a pessoa, mas quando você fala, qual é a qualidade dessa conversa? Qual é a qualidade dessa conexão? Entendendo isso, a gente consegue identificar claramente o desinteresse. Quando você vê que a pessoa está sendo desinteressada por você, age da mesma forma. Traz seu foco para você. Não fica tentando entender o outro, porque essa coisa do entender o outro é muito complicada. A empatia é uma coisa interessante, a gente se colocar no lugar do outro, sabe, de compreender, não levar as coisas a ferro e fogo. A empatia ela é muito importante, mas o excesso de compreensão acaba nos atrapalhando, né? Acaba fazendo com que a pessoa possa fazer várias vezes a mesma coisa com a gente e ainda permanecer na nossa vida. A gente pode sim compreender o lado do outro e seguir o nosso caminho, né? Não deixar a pessoa na nossa vida, que as pessoas confundem muito isso, de empatia. Então você tem que tolerar tudo. Não é sobre tolerar tudo. É sobre entender o outro e não carregar o peso daquela situação dentro de você. Você entendeu, fulano é assim mesmo e tal, tem problema dele e tal. Legal, aí tem esse problema, mas não dá pra gente conviver. Eu entendo, eu aceito, eu solto essa pessoa, ela vai ser feliz em outro lugar, mas convivendo comigo não dá, porque ela tá ultrapassando o limite que eu estabeleci pra mim mesmo. Então, é um entendimento que a gente precisa ter pra gente conseguir desapegar das pessoas, né? Saber identificar os desinteressados logo de cara. Outra coisa fundamental é você saber criar o seu próprio ecossistema. E isso aí é uma coisa que as pessoas não fazem, não entendem de uma forma profunda. As pessoas acham que desapegar é ela não responder a mensagem do outro, ela se fazer de difícil, quando na verdade não é. O mais importante você conseguir ser uma pessoa desapegada é criar um ecossistema mesmo da sua vida, onde você é o centro e você é nutrido pela sua própria vida. Você não é nutrido pelo externo, não é nutrido pelo outro. Você não precisa da aprovação de ninguém para fazer as coisas. Então, tipo assim, você cria uma rotina muito interessante para você mesmo. Aí entra naquela coisa, né, do autoconhecimento. Você saber o que você gosta de fazer, porque muitas pessoas não sabem o que gostam de fazer, né? Então, você se conhecer, você sabe que no seu tempo vago você gosta de fazer tal coisa, ou você não sabe o que você gosta ainda, e você vai para experimentar coisas novas. Aí você entra numa aula experimental de Muay Thai, você entra numa aula experimental de algum instrumento, ou você consome algum tipo de conteúdo aqui na internet, você aprende sozinho alguma coisa, aí você cria uma vida interessante para você. Porque se você não tiver uma vida interessante para você, você cai nessa, fica orbitando a vida das pessoas, né? Então você tem que se tornar desinteressado pela vida das pessoas. Mas o desinteresse que eu falo é da curiosidade, sabe? Daquela coisa de querer ficar fofocando e tal. Você vai se interessar por pessoas que você gosta e que sabe que são recíprocas com você. Então essas pessoas você vai cultivar a amizade delas, né? Se interessando por elas em momentos oportunos, ouvindo elas com atenção no momento certo, essas coisas. Mas o resto das pessoas, você vai agir de uma forma neutra. Você não vai ficar futucando a vida de ninguém. Você vai gastar o seu tempo com você. E isso muda tudo. Porque uma pessoa ocupada, ela automaticamente acaba virando uma pessoa desapegada. Porque o apego, ele requer tempo. Olha o quanto de energia você tem que aplicar para segurar alguém ou alguma situação na sua vida. Você tem que ficar ali o tempo todo. Onde que foi? O que tá fazendo? O que não gosta? Olha o tempo que você gasta. Mas quando você inverte isso, você muda o seu tempo para cuidar de você, você não tem nem tempo para se apegar a ninguém a nada. Porque você tem a tua vida dinâmica. Você tem o idioma que você está se interessando em aprender, você tem um instrumento, ou você tem um hobby, ou você botou a meta de emagrecer, você botou a meta de ganhar massa muscular, você tem as suas metas. Então, a tua vida orbita as suas
suas próprias metas. E quando a gente entra nesse processo de desapego, a gente consegue identificar as relações que eram movidas por interesse. Você começa a observar claramente as situações que você mantinha sozinho. As amizades que não eram tão amizades assim, que só você é amigo sozinho. Você começa a perceber de uma forma muito clara. Porque você deixa de ser uma pessoa carente. Você começa a cuidar e gostar de quem você é. Então fica claro como água as pessoas boas e não na sua vida. E nesse momento, quando você identificar quem presta na sua vida e quem não presta, é muito importante que você preserve a sua própria energia. Porque muitas pessoas acham que quando ela identifica alguém falso na vida delas, elas precisam falar, precisam mandar textão. Não, não faça isso, não manda textão, não, entendeu? A não ser que seja alguém que você goste e tal, que você queira resolver. Mas o mais inteligente de tudo é a gente agir com elegância com pessoas superficiais, sabe? Se afasta quietinho, não precisa se comunicar, falar, olha, eu estou me afastando, olha, eu estou indo embora. Porque essa comunicação, sabe, da despedida, acaba também trazendo uma desvalorização pra gente. Porque quando você comunica, você dá brecha pro outro falar um monte de besteira pra você. Ela começa jogando na sua cara um monte de coisa e acaba virando uma briga e gera um desgaste mental pra você mesmo. Então é uma coisa que não precisa. Porque nada grita, gente, mais alto do que o som do silêncio. Sabe? Quando você fala, você dá munição pro outro também falar com você, sabe? Te agredir com palavras. Quando você traz a tua energia pra você mesmo, então você se retira. Você simplesmente para de dar atenção. É isso. Para de dar atenção para as outras coisas e dá atenção para você. As pessoas vão sentir, elas vão perceber isso. Sem você precisar falar nada. A pessoa vai ver que você está se cuidando, que você está ficando mais inteligente, que você está ficando mais próspero. Quando eu falo de ser próspero, não estou falando de riqueza milionária, porque isso aí é para um ou outro. Mas a prosperidade em si, o fluxo da vida. Você prospera. As tuas relações ficam prósperas. Você se conecta com pessoas que são fluidas, que fazem por você, você faz por ela sem força, entendeu? É aquela coisa assim, no fluxo mesmo da vida, sabe? Você começa a aplicar mais tempo aprendendo uma coisa, aí quando você percebe, está ganhando mais também no teu trabalho, ou você sai de um trabalho e vai para outro melhor. Assim, as coisas começam a andar, porque você está gastando seu tempo com você. As pessoas percebem isso, então não se preocupe em querer anunciar a sua mudança. Elas vão perceber a sua mudança, porque quando você aplica o tempo em você, a mudança ela grita tanto que não tem como, as pessoas acabam percebendo. Por mais que seja difícil esse processo inicial de tirar a atenção daquilo que não está frutificando para trazer para você, vai valer muito a pena. Se apega nisso, vai valer a pena. Tem isso como um mantra na sua cabeça, vai valer a pena, vai valer a pena. Porque quando você traz a sua atenção para você mesmo, você acaba sendo uma pessoa magnética. A tua presença agrega valor. E não é sobre a gente se achar, não nada disso, mas a gente entender quem a gente é, o valor que a gente tem e o valor que a gente traz para os ambientes e situações, entende? E assim também ao contrário. A gente acaba atraindo para nossa vida pessoas que também são iguais a gente. Isso é maravilhoso, porque você começa a ter trocas profundas e verdadeiras, você começa a andar com gente boa de verdade. Isso não tem preço. Para isso acontecer, a limpa precisa ser feita, né? Mas não a limpa externa, a primeira limpa interna, de você com você mesmo, você tirando aquilo que não é você, né? Desapegando daquilo que não é você, e depois isso reflete no externo também. Você desapegar de pessoas, situações, aí você consegue sair de um trabalho e ir para outro com uma facilidade maior, porque a liberdade, ela começa dentro, né? Nossa liberdade, nosso próprio desapego. Se esse vídeo te ajudou, se inscreva aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo.